Olá, tudo bem? Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Miziara, sou professor de Direito Civil e estamos essa semana tratando do tema interdição e deficiência intelectual. Os nossos convidados e alunos da semana, Edgar, João Luiz e Renato, mais uma vez sejam bem-vindos. Você não se esqueça de formular suas perguntas, encaminhar suas dúvidas ao endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. Nas primeiras 3 aulas que tivemos, investigamos a respeito da necessidade, da utilidade, de se utilizar o procedimento da interdição. Esse procedimento compete à família e a mais ninguém saber a adequação e se de fato ele deve mesmo ser perseguido sob o ponto de vista da regulamentação da incapacidade civil. Na segunda aula tratamos do processo em si, de que forma que o operador do direito pode e deve conduzir esta ação, esta emblemática questão dos tempos modernos. Vimos, por fim, o tema que talvez seja o mais palpitante de todos, a diferenciação entre as incapacidades absolutas e relativas, as chamadas interdição total e parcial. Mas, por conta das sentenças de interdição, sejam elas absolutas ou relativas, surgem inúmeras questões de direito que merecem ser reguladas para efeito de melhor se adequar à vida do deficiente intelectual, para que se saiba de fato o que pode e o que não pode ser feito por ele. Falamos dos limites impostos à curatela na última aula. Agora, nos aprofundaremos aos direitos sociais do trabalho, do voto, os direitos políticos e o casamento. Antes de falar do direito ao trabalho, eu tomo a liberdade de compartilhar com você que nos assiste fragmentos de um julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito de um caso em que uma família que perdeu o seu filho deficiente intelectual logo após o nascimento postulava uma indenização de natureza material por conta daquilo que ela deixaria de experimentar em razão da atividade econômica que certamente seria desenvolvida por essa criança. Vejamos, abre aspas. Na situação verificada, com as características da criança mongoloide, com problema sério que já nasceu, ânus imperfurado, não estaria fugindo à generalidade, no sentido de que não ofertaria potencialidade de trabalho e muito menos que viesse no futuro a ajudar os pais. Infelizmente, tratava-se de pessoa sem muita viabilidade de vida normal. Daí a conclusão inexorável da falta de elementos de convicção de que pudesse vir um dia a auxiliar os pais. É triste ler este raciocínio, ainda mais quando lançado por um brilhante desembargador dos mais conceituados da Corte Paulista. Mas não há como entrar no tema do direito ao trabalho sem demonstrar que ainda é esse o conceito que boa parte ou significativa parte dos operadores de direito trazem consigo. O de que a pessoa com deficiência intelectual, ela é absolutamente imprestável para o trabalho. Eu utilizo esse linguajar e o vocábulo imprestável exatamente para dar o peso de quão perigoso pode ser um raciocínio desse. A PAI de São Paulo, Associação dos Pais e Amigos Excepcionais de São Paulo,
por volta de 2005, 2006, depois de ter capacitado uma centena de famílias e ter, por intermédio de seus advogados voluntários, viabilizado o aparelhamento de diversas ações de interdição, experimentou uma situação inusitada. Num determinado dia, uma empresa parceira, que com frequência contratava capacitandos da área de trabalho, se pronunciou e disse: esse jovem capacitando nós não poderemos contratar, pois ele fora interditado judicialmente. Naquele momento, a fundamentação para a não contratação não eram os limites impostos à curatela. Não era o caso de ser absoluta ou relativa à interdição, mas sim o fato de ser interditado o deficiente intelectual. Para nossa surpresa, enquanto advogados, fomos chamados pela coordenadora da área de capacitação para o trabalho, que nos pediu que os processos de interdição que tramitavam relacionados às pessoas que estavam sendo capacitadas no seu setor fossem paralisados, suspensos. Vejam que curiosidade. Por conta de um pronunciamento isolado de uma empresa que aí sim não capacitou bem um funcionário seu, todo um planejamento fora por um instante colocado em xeque. Mas o que fizemos naquela oportunidade? Chegamos à conclusão de que deveríamos ir àquela empresa, capacitar os profissionais da área de recursos humanos, mas acima de tudo, para que não pairassem mais dúvidas no futuro, que estaria por vir, que em cada um aparelhadas por nós, por conta da nossa equipe, ficasse claro no dispositivo do decisório que o direito ao trabalho, por ser um direito constitucionalmente assegurado a todos, indistintamente, artigo 6º da Constituição, piso vital mínimo, artigo 7º, inciso 31, ficasse ressalvado naquela sentença, de forma que não parasse dúvidas. Portanto, caberia ao juiz, a partir de nossa provocação, pois ele não sabia o que se sucedia além dos muros da justiça. Ele não sabia como é que as empresas estavam interpretando esse fato. Então, caberia ao juiz assinalar uma linha. Decreto a interdição e ressalvo que, independentemente dos limites fixados, fica ressalvado o direito à inclusão no mercado de trabalho. E assim começamos a fazer. Além daqueles requisitos da petição inicial, que foram indicados na segunda aula, passamos a formular também nos nossos pedidos finais que esse decisório contemplasse com todas as letras essa questão. E assim foi feito na maioria significativa dos casos. Muitos julgadores compreenderam a necessidade que estava sendo compartilhada no processo, de que fosse declarado que o interditado, absolutamente incapaz ou relativamente incapaz, tem plena possibilidade de trabalhar. Outros julgadores, sabe-se lá por qual razão, diziam: ora, esse pedido não veio formulado na petição inicial, porque assim o fizemos também em casos que já estavam em andamento. Ora, diziam, eu não preciso declarar isso, esse é um direito constitucionalmente assegurado. Eu não preciso dizer acerca do direito já existente. O fato é, precisa dizer. Precisa dizer para que não parem dúvidas na hora da contratação. Infelizmente, não são todas as empresas que são dotadas de consultoria
que são bem capacitadas, e eu insisto nessa palavra capacitação, e que na hora da contratação vacilam e dão preferência para efeito, por exemplo, de cumprimento de cotas, de um outro deficiente em relação ao deficiente intelectual. Um caso dos mais relevantes, inclusive confiado ao meu patrocínio, acaba de ascender ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Em primeiro grau de jurisdição, em uma de tantas ações de interdição que me foi confiada, o juízo disse que não tinha que se pronunciar em relação à interdição. Digo, em relação ao direito ao trabalho. Eu embarguei de declaração e ele disse que não tinha que se pronunciar. Talvez tenha embargado pela segunda vez. Eis que tive de recorrer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo trouxe uma situação inusitada. Além de não consagrar a necessidade do direito estar materializado no papel, ele ainda disse o seguinte: e olha, se você quiser realmente que o seu filho trabalhe, a decisão é direcionada ao pai. Vá buscar, no momento oportuno, autorização do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Então, além de não acolher o meu recurso, ele ainda agravou-me, em termos de situação original, que é vedado, remetendo-nos à Justiça do Trabalho. Primeira coisa que eu falo em relação a esse julgado, que na realidade não é a primeira vez que nós vemos essa tese de que, na hora do trabalho, peça autorização judicial, que nós vamos avaliar e nós vamos ver se é o caso deste rapaz, dessa moça trabalhar. Saiba você, que nos acompanha em casa, que o processo de interdição, uma vez decretada a interdição, expedidos os editais, assinados os termos, registrada a sentença, averbada ali e aqui, ele chega ao fim, ele vai para o arquivo. E não necessariamente ele fica arquivado fisicamente dentro do próprio ofício onde ele tramitou. Muitas vezes ele sai daquele fórum e vai para um arquivo geral, que pode ser num outro município, que pode ser num outro bairro longínquo. E o que significa pedir o desarquivamento de um processo para se apresentar uma proposta de trabalho para que o juiz e o promotor possam ver se é o caso de autorizar? Você que está em casa e é estagiário de direito, que já teve o prazer ou o desprazer de pedir um desarquivamento de um processo qualquer, quanto tempo esperou por isso? 10 dias? 15 dias? Um mês? Dependendo da comarca, pode ser meses. Será que o empregador pode esperar durante meses que o promotor de justiça e que o magistrado avaliem se é o caso ou não de autorizar aquela contratação? Será que dá para esperar? Evidente que não dá. É uma medida burocrática que vai contra a natureza do próprio procedimento e não faria o mínimo sentido condicionar o direito ao trabalho a uma prévia manifestação judicial. Em outras palavras, será que nós, operadores do direito, podemos entrar na sala da casa de alguém para dizer: pai, mãe,
acho que o seu filho pode trabalhar ou acho que ele não pode trabalhar. Será que nos é dado esse direito de dizer a um pai ou uma mãe se o filho dele pode trabalhar? Com a devida vênia, nós não podemos fazer isso. Se alguém tem que autorizar o acesso ao trabalho, e depois nós falaremos como isso se aperfeiçoa, é o pai ou a mãe, é o curador. O curador tem a responsabilidade de acompanhar, de fiscalizar. Caso contrário, para que ter curador? O curador tem responsabilidades. Se o curador faltar com as suas responsabilidades, ele pode ser removido do encargo, através de um procedimento próprio. Agora, simplesmente eu, Estado, dizer, traga-me para que eu possa lançar o meu crivo sobre essa questão? Absolutamente. Isso é um desrespeito. E foi por conta deste julgamento da Corte Paulista que foram interpostos recurso especial e extraordinário. Ambos tiveram seu segmento negado na instância ordinária e, naturalmente, permitiram que nós apresentássemos 2 agravos de instrumento, respectivamente. Um, aqui mesmo, no STF, que aguarda o julgamento da questão em tese prejudicial por conta do STJ. Detalhe interessante, esta questão do direito do trabalho é de tamanha relevância que a Federação Nacional das APAES pediu permissão para ingressar nos autos, para participar desse processo na condição de amicus curiae. A aceitação ou não de sua participação no feito ainda não fora deliberada, mas certamente o será. Então vejam a extensão de um julgado. Vou mais além. O que uma decisão, talvez politicamente incorreta, na instância originária, pode provocar por conta de uma sentença que se deixou de lançar sem prejuízo do direito ao trabalho, foram interpostos embargos declaratórios, recursos de apelação, recurso especial, recurso extraordinário e 2 agravos. Quanto foi movimentado da máquina? Ao menos é por uma causa nobre. E quem sabe o acórdão que se espera obter em Brasília sepulte de vez a questão para que os magistrados desse país, para que os representantes do Ministério Público desse país, para que os advogados possam compreender a necessidade de se ressalvar esse direito elementar, por assim dizer. Se o deficiente intelectual terá a condição ou não de ser contratado a partir dos níveis de exigência que lhe serão impostos, se ele terá habilidade para o desempenho de determinada função, é uma outra coisa. Talvez ele não possa ser contratado para exercer aquela atividade, mas certamente poderá para exercer a outra. Então não se discute a forma, o critério de contratação. Eu não falo em nome do empregador. O que eu estou a discutir, e a discussão proposta com você que nos assiste, é que ninguém pode suprimir esse elementar direito da pessoa com deficiência intelectual. Em outras palestras, eu já tive a oportunidade de formular um exemplo prático. Imaginemos que um deficiente intelectual
traz consigo a deficiência física também. Portanto, tenhamos aí a deficiência múltipla, quando há mais de uma espécie de deficiência. Imaginemos que esse deficiente intelectual não se locomova normalmente, mas apenas rasteje. Mesmo rastejando, se ele conseguir fazer este movimento em caráter terapêutico e conseguir espaço no mercado de trabalho onde ele possa desenvolver este movimento, ele o fará. A questão é saber se existirá uma atividade que se adeque à possibilidade e à habilidade dele, se as normas de segurança do trabalho se prestam a isso e por aí vai. Mas tolir, você não pode trabalhar? Absolutamente. Essa é uma postura com as devidas vênias, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, esculpido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Não cabe mais, não tem mais espaço em falar em viabilidade de trabalho. Trabalho é ferramenta terapêutica. Aliás, basta você, estudante, por um clique na rede internacional de computadores, descobrir que as empresas que contrataram pessoas com deficiência, de uma forma geral, demonstram um nível de satisfação, de excelência de serviço enorme. Uma pena que essa contratação, muitas vezes ela tenha que se dar por questões obrigatórias, como por conta das medidas afirmativas do cumprimento de cotas, e não por espontaneidade, mas sempre naquela linha de raciocínio, no sentido de que a sociedade se transforma. Há 20 anos, talvez não se pensava, há 30 anos, não se pensava num deficiente intelectual trabalhando. Hoje eles estão nos bancos, eles estão nas grandes empresas, eles trabalham com computadores, trabalham com arquivos, com faturamentos, são responsáveis pelo manuseio de documentos importantes e por aí vai. Você que conhece um deficiente intelectual, seu vizinho, um amigo do prédio, e percebe que ele tem a condição de exercer a atividade terapêutica do trabalho, recomende-o para uma instituição do seu bairro, da sua cidade, provoque-o, fale com seus pais. Certamente você poderá obter o diagnóstico de um profissional que enxergará nele as habilidades, ou ao menos as possibilidades de crescimento, que lhe dignificarão a alma, lhe farão um homem, um ser humano mais feliz. Talvez não haja uma sensação melhor do que você atingir a sua autonomia por conta do seu trabalho. E por que não proporcionar isso a essas pessoas? Mas aguardemos o desenrolar dos nossos recursos. Eu tenho certeza de que algo de muito bom está por vir, não só para este caso. Este caso é um leading case. Ele foi usado como o primeiro que teria surgido. Ele repercutirá em âmbito nacional. E aqueles 14,5% de brasileiros que se declararam deficientes ou tiveram declarada deficiência, de cuja totalidade 10% praticamente relacionam-se à deficiência intelectual, experimentarão júbilos por conta desta decisão. Sentença
trabalho, alguma pergunta? O deficiente intelectual, ao ingressar no mercado de trabalho, ele percebe todas as garantias que os demais trabalhadores? Ótima pergunta, Renato. As pessoas, por vezes, entendem que, ou podem imaginar, que o trabalho da pessoa com deficiência traria um componente diferencial em termos de contratação. Mas não. A contratação é formalizada sob a égide de uma CLT, garantidos todos os direitos que você recebe, que eu recebo, que todos nós que não somos pessoas com deficiência fazemos jus. O interessante do que você está me dizendo, Renato, voltando um pouco, incorporando um pouco da aula passada para cá, o deficiente intelectual que foi parcialmente interditado, ele vai assinar o contrato de trabalho dele? Como é que funciona?